Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, an infant formula company on a mission to get a lot closer to the most superfood on the planet, breast milk. Our patented protein blend has more of the important and most abundant proteins actually found in breast milk. We're the first and only US-made formula to use organic, grass-fed whole milk, not skim. We even conducted the largest clinical trial by a new infant formula company in a quarter century, with clinically proven benefits like easier digestion, less spit up, and softer poops versus a leading infant formula. And we make our own formula in the USA and our very own factories in Iowa, Oregon, and Pennsylvania. ByHeart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Olá, boa noite a todas e todos aqui que assistem ao nosso programa Inclusão e Cidadania, no canal Coletivo Bancada do Livro, um canal plural, progressista, crítico, de vários debates polêmicos e apimentados ao longo da semana, e temos aqui um espaço também de fala e construindo poder, porque não adianta a gente falar e não criar espaço de poder. A gente tem um espaço de fala, mas para criar condições para influenciar a situação. Nesse sentido, nós trazemos hoje para a gente poder bater um papo, avaliar nosso movimento, o que a gente escapou, né, do que a gente escapou e o que a gente também poderia ter ocupado mais espaço, avaliação conjuntural, né, também do governo Lula, o primeiro ano, e depois sobre a nossa questão do segmento de pessoas com deficiência. Eu trago aqui para comentar conosco uma pessoa estudiosa no assunto, dos avanços e retrocessos também, os ataques que sofremos, o companheiro da cidade de Juiz de Fora, o Luiz Gonzaga Chafir Halak, que é militante de movimentos populares, é ex-conselheiro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Juiz de Fora, e também pai de pessoas com deficiência. E, primeiramente, então, para a gente começar, eu preciso fazer minha autodescrição. Eu sou o Vicente Chaves, apresentador do programa Inclusão e Cidadania, no CBL. Eu sou um homem da pele morena, uso óculos para perto, estou trajando a camisa aqui azul clara, bem clara, né? Atrás de mim aqui um ambiente bem aconchegante para manter passar umas horas com mais... Nesse calor tão, né, bravo no país, que nós estamos sofrendo consequências da passagem dos gados, vamos dizer assim, né, do gado para a Amazônia e destruição, e pode destruir tudo. Então, eu não preciso ser muito esperto no assunto, né, ter expertise para concluir que nós sofremos resultados de tudo isso. É lógico que somado ao mundo inteiro, não é só no país, no Brasil, porque o sistema que nós vivemos, é lógico, ele vai destruindo aonde puder para alimentar o sistema, e aí nós somos alvos disso porque nós temos riquezas imensas aqui. Então, é necessário colocar esse contexto, porque isso reflete em toda a sociedade. Nós, dentro desse contexto social, nós também temos o nosso lugar. Nesse lugar nosso é afetado também. Quantas pessoas não conseguem sair de casa, não têm um automóvel, e às vezes não tem nem condição de ter um ar-condicionado, etc., e a gente, então, precisa de entender isso.
Posto isso, Chafi, eu gostaria também de mencionar os motivos da gente fazer uma avaliação e também porque está incluso aí a questão da NBI, né, que é a avaliação social da pessoa com deficiência, né, e algumas pessoas, às vezes, vivem, assim, uma ilusão, né, não, se nós eliminarmos as barreiras arquitetônicas, né, tá ótimo, porque eu estou andando aqui por uma calçada de São Paulo, ou Belo Horizonte, ou aonde for, e aí a calçada boa, tá eu e meu amigo, eu estou numa cadeira de roda e o outro andando comigo, beleza, aí chega no restaurante, aí tem aquelas escadas. Então, naquele momento, eu passo a ter a minha deficiência, ou seja, não é bem assim, porque enquanto você está andando com aquele colega seu, aquele amigo seu, na calçada boa, milhões não têm condição disso. E aí, milhões dessas pessoas também nem têm a oportunidade de ter uma amizade de alguém que vai ao restaurante. Ou seja, as realidades intrínsecas da pessoa com deficiência, ela não deixa a pessoa com deficiência, né, só porque o meio é bom. Nós carregamos em nós a marca da dificuldade, da física, a questão ou visual ou auditiva. No meu caso, eu preciso de audiodescrever melhor, Chafi. Eu, aparentemente, não tenho a deficiência, não mostra, mas eu tenho uma hemiplegia do lado esquerdo, né? Portanto, para dirigir, eu tenho que dirigir a carro automático e tal, quando está ali também um esférico ali no volante e tal. Mas perante algumas situações, a gente convive com mais facilidade. É lógico que isso vai influenciar no meio, né? Quando for fazer minha avaliação, vai ver, não, eu levo a vida quase normal, mas eu não vou deixar minha deficiência na porta do INSS para fazer minha avaliação, eu vou com ela lá perante o médico. Então, eu sei que eu não preciso nem você falar para mim, que eu sei que você pensa exatamente isso. Não adianta uma linguagem bonita se você não reconhece aquilo que te limita, que te dificulta, né? Então, Chafi, seja bem-vindo, desculpa pela introdução longa, mas é importante para a gente poder falar também sobre as rebeldias nossas. Seja bem-vindo, Chafi. Boa noite. Só a descrição. Muito obrigado, Vicente. Vamos lá, minha autodescrição. Chafi Alak, árabe, tá certo? Solidário com a Palestina, que sofre um genocídio muito grande, um holocausto invertido. Quem sofreu agora nos ataca. Eu tenho um filho com deficiência, estou aqui na minha casa, no meu cantinho, com meus amigos livros lá atrás, tá certo? Se você reparar um pouquinho, você vê que tem um escudo bonito ali, que é do Fluminense, que nós estamos embarcando para Dubai para poder trazer o caneco mundial para nós, tá? Vicente, vamos lá. Eu começo falando, é claro, nós vamos falar do Plano Nacional da Pessoa com Deficiência, Viver Sem Limite 2. Aí eu começo a falar da seguinte maneira, olhar para trás e olhar para frente. Olhando para trás, o primeiro plano de Viver Sem Limite foi constituído no último ano do governo Lula, do segundo governo Lula. Tá certo? E esse foi no primeiro ano. Então, a grande diferença e o aumento da nossa responsabilidade, das lideranças locais, que nós temos agora um documento mais sólido, tá certo? Bem trabalhado no Ministério dos Direitos Humanos, que convocou os estados para poder nós nos prepararmos para daqui para frente. Então, o primeiro ponto é esse. Mas vamos lá. Naquele tema que sempre a gente conversa aqui, sobre as pessoas com déficit intelectual e residência inclusiva. No relatório do primeiro plano Viver Sem Limite, foram construídas 200 residências, financiadas pelo governo federal e alguns estaduais, 200. Eu tinha um relatório antigo, que eu estava acompanhando isso, quanto estava em 100 residências inclusivas, Minas Gerais só tinha 4. Financiado pelo federal e alguma coisa pelo estadual. Hoje, a grande saída, principalmente para as pessoas com deficiência do espectro do autismo, deficiência cognitiva e afins, são a autonomia através da
residência inclusiva, que vai ser o paradigma para desinstitucionalizar. Que o governo já não está investindo mais nas escolas especiais, que eu sou contra as escolas especiais, mas sempre houve no governo do Bolsonaro, do governo fascista que acabou, uma tentativa de recriar as escolas especiais e retirar a escola inclusiva. Tá certo? Então, no plano Viver Sem Limite 2, há um grande investimento na recolocação da mão de obra para acompanhar as pessoas com deficiência. No caso da escola especial, depois vou chegar na residência inclusiva. No caso da escola especial, está previsto capacitar 65 mil professores. Então, vamos analisar que nós passamos, nos últimos 6 anos de governo fascista, mais do governo Temer, tá certo? Completamente esvaziado em investimento, etc. e tal. Tanto na parte de recursos, quanto na parte de pessoal. Então, o primeiro destaque é esse. Nós temos agora um plano que está acoplado ao plano, tá certo? O sentido do decreto de 2017 da governança pública. Tá? Ou seja, o que vem a ser governança pública? Como os movimentos sociais, como as instituições vão auxiliar a formação de políticas. Nisso, a gente tem que refletir como estão os conselhos municipais e estadual. Certo? Nós temos que reforçar aquela visão de nós não sermos governo, mas temos um poder de influenciação muito forte na execução das políticas. O Lula teve no Congresso do PT, ele deu um alerta para que, não é porque nós somos governo, agora nós temos a soberba e saber conversar com a oposição. Por que eu falo isso? Minas Gerais não participou do planejamento do Viver Sem Limite. Tá? Nós não tivemos uma plenária preparatória do Viver Sem Limite. Nós estamos ilhados no governo estadual. Não adianta nós estarmos linkados no governo federal se no governo estadual nós não estamos linkados. Tá? Então, é uma tarefa muito arduosa de convencer o município de executar políticas que precisam de financiamento estadual e federal, das pactuações para as residências inclusivas, para salas de atendimento educacional especializado, tá certo? Para planejamento das cidades, etc. e tal. Então, nós temos que prestar bastante atenção naquilo que chama governança pública. Acoplado ao Viver Sem Limite 2, foi criado a Câmara Interministerial dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Será que os conselhos municipais vão fornecer mais dados para a política federal? Ou não vão ter que estar acompanhando a execução das políticas públicas no município? Esse é um paradigma muito forte. O que eu vejo em Juiz de Fora, apesar de ser um governo de esquerda, tá certo? Houve também um distanciamento dos movimentos populares. Não sei se nesse primeiro ano, então dos anos passados, nós estávamos assim, na resistência. Nós temos que abrir mão agora disso aqui, tá certo? Por exemplo, Minas Gerais. Quantas universidades federais nós temos em Minas Gerais? Acho que são 11. Tá? Uma na capital e 10 no interior. O MEC é um dos grandes articuladores, o Ministério da Educação, é um dos grandes articuladores da formação e da pesquisa
sobre as necessidades das pessoas com deficiência. Uberlândia tem universidade, não tem? Sim. Araguari tem Universidade Federal? Não, não tem. Não, Tem mas particular. Uberlândia tem. Tá certo? Será que nós não podemos fomentar um dos eixos do Viver Sem Limite 2? Uma plataforma de convênio de tecnologia assistida, órteses e próteses, cadeiras de roda, etc. e tal, equipamentos, via Universidade Federal, ligada aos seus hospitais universitários? Será que a presença da faculdade de fisioterapia, faculdade de medicina, faculdade de educação, faculdade de direito, não pode ter uma câmara instituída de olhar toda a formação dessa política? Porque planejamento nós temos, tá certo? Uma câmara interministerial nós temos, tá certo? A governança tem lei de 2017, tá? Então, é o trabalho que nós vamos ter que ter de acreditar que nós, nada de nós sobre nós, chegou a nossa hora, tá? Eu estou aposentado, estou com 2 machados nas costas, 77 anos, e eu não vi. Uma das falhas da minha é a continuidade do trabalho. Eu estou disposto a continuar um pouquinho mais. Mas nós não temos uma formação da liderança de movimento popular que a gente possa já estar passando bastão. Tá? Mas tem que ser um trabalho muito forte. Pois não? Você permite interromper um minutinho, Chafi? Depois você continua. Pode. Eu queria fazer mais diálogo do que fala, tá certo? É interessante porque você fez lembrar, na década de 90, a gente denunciou muito aí a questão da concessão de órgãos de prótese, que você acabou de falar, né? Que o Hospital da Baleia, né, e tal, era todo um lobby, né, para que ficasse os recursos do SUS em cima de alguma, né, um lugar que realmente foi credenciado pelo SUS para entregar, vamos dizer assim, a palavra bem clara, entregar as cadeiras de rodas, as muletas, as órgãos de prótese para a pessoa com deficiência. Aí, meu filho, a gente de tanto denunciar, aí, bom, criou-se um programa melhorzinho, né, na época, e hoje, a partir de 2011, a presidente Dilma, né, criou a rede de cuidados da pessoa com deficiência, e essa rede de cuidados estabelece que os municípios, né, criem as juntas reguladoras. Os estados também têm a rede de cuidados, ou seja, para que possa monitorar a qualidade, né, da entrega desses equipamentos. E nós temos aqui na região uma entidade que não vou tirar o mérito, porque é importante, mas só que a gente precisa ser claro, que é a ACD. A ACD, ela é credenciada do SUS para fazer esse tipo de coisa, entrega e tal. Então, ô Chafi, já denunciei umas 2 ou várias vezes aí, trouxemos a nossa referência técnica aqui, falou com toda a parte técnica, muito bem qualificada, mas na prática não acontece aquilo que a gente precisa, que você falou agora. Então, eu cortei um pouquinho só para valorizar a sua fala. A gente precisa que o governo federal, só um minutinho, não credencie essas instituições aí, não. Institucionalização, agora você falou, tirar a institucionalização e fazer que as universidades, que os órgãos de governo, né, porque se é a Universidade Federal, ela é corresponsável, ela é representada do governo federal, para que ela seja habilitada para isso, e isso vai ajudar em tudo dentro da própria faculdade. Vai ter um aprendizado com a frequência de pessoa com deficiência naquele ambiente, vai ter estudo de tecnologia para melhorar, e aí o governo mostra o que está fazendo e mostrar para o final, lá no final. Porque do jeito que faz, ainda leva o nome de que, eu recebi isso aqui lá da CD. Não é da CD, é do SUS, é do governo federal. Então, assim, a gente precisa... Eu queria agradecer muito você por se colocar essa questão. É fundamental que a gente faça um documento colocando essas questões para a nossa Secretaria Nacional e o CONAD, porque precisam de fazer isso. Desculpa, Chafi. Então, olha só. Porque... Não, aí que está. Eu acho que o trabalho nós temos que ter,
eu espero que esse papo de hoje seja multiplicado por outras, que são 90 e tantas metas. A primeira é lançamento de editais de fomento à pesquisa. Quando falo em pesquisa, nós vamos envolver agora universidades. Juiz de Fora tem uma universidade, tem um parque tecnológico de tecnologia do antigo Instituto Tecnologia, mudou de nome, antes era Colégio Técnico, tá certo? Tem mecatrônica, tem fisioterapia, tem a indústria automobilística aqui, de Juiz de Fora. Belo Horizonte tem, Betim também. Se nós não termos esse intercâmbio e começar a formar novos profissionais de todas as áreas, com uma visão para construir a cidadania das pessoas com deficiência, não vamos ficar refém, nós gagá ficar a vida inteira reclamando as mesmas coisas. Tá certo? Então, cada universidade tem que ter um laboratório, assim como tem a Câmara Interministerial, as universidades têm que criar uma Câmara departamento interfaculdades, tá certo? Não adianta ver a Faculdade de Educação distanciada da Faculdade de Fisioterapia, tá certo? Alguns exemplos assim, eu tive, algum tempo atrás, a minha irmã teve algum tempo antes, os Estados Unidos, depois da Guerra do Vietnã, escolheu Berkeley, na Califórnia, como centro de pesquisa para pessoa com deficiência, tá certo? Mas é um isolamento. Não foi isolamento, foi um embrião de concentração. E hoje você tem indústria de próteses e próteses espalhadas em diversos hospitais. Aquele filme do Dr. Kimball, O Fugitivo, tá certo? Era uma pessoa com deficiência que era um matador da mulher dele, tá certo? E descobriu que ele tinha feito a prótese no hospital tal, até achar o cara. Então, por exemplo, tem que deixar raiz de tecnologia para diminuir a fila da órtese e prótese, tá certo? Para que seja rápido e há uma ligação muito grande entre a fisioterapia, a prótese, o equipamento. Aí a faculdade de esporte já começa a ver a prótese para esporte adaptado, a gente começa a frequentar. Então, essa é uma grande sacada que nós temos que ter. Olha que Juiz de Fora, a prefeita é ex-reitora, e não criaram nada, tá certo? Aí podia fomentar isso aqui, não criou. Outro ponto que eu coloco também, tá certo? Que aí sim uma crítica ao Viver Sem Limite 2, está muito tímido ainda a questão das residências inclusivas. Então, não adianta falar das grandes instituições particulares se o governo não criar já a ponte para acabar com as grandes internações. De crítica passada, ô Vicente, desculpe falar um pouquinho de política passada, no governo do Bolsonaro, eles retiraram todos os recursos da média complexidade do SUAS para as residências terapêuticas, entregaram para entidades particulares. Certo? Vai sair recentemente... Geralmente religiosos, né? Religiosos, e não gosto de discutir igrejas, não, mas evangélicas. Vai estourar agora, semana que vem, os escândalos dos dinheiros que a Damares roubou através de convênio aí. Você vai ver, vai estourar um negócio pesadérrimo. Bola de futebol de 700 reais. Tá certo? E tudo fora barra de ouro e tal. Então, nós temos que ter um trabalho muito grande na formação da mão de obra daquilo que seria, nós aqui no Brasil chamamos de assistência social. Porque cada vez mais é um público de déficit intelectual, espectro do autismo e afins, tá certo? Tendo seus direitos reduzidos. Então, nós estamos deixando esse público para trás, tá certo? E eu vejo o seguinte, a assistência social, ela tem que ter uma formação
de pedagogo social, usando uma terminologia muito comum em Cuba, tá certo? Não é assistente social, é pedagogo, vai ensinar a usufruir dos direitos sociais que a sociedade oferece. Não é um assistencialismo, um protecionismo que impede a autonomia e a liberdade da pessoa com deficiência e da sua família. Porque na entrelinha ainda nós temos o preconceito das pessoas com déficit intelectual, o espectro do autismo, que são mais caras, que não vão ter uma retribuição social adequada, etc. e tal. Tá? É um capacitismo invertido, muito, muito, muito penoso, tá? E que não dá autonomia e liberdade nenhuma. Então, nós estamos fugindo. Isso também é acanhado no segundo Viver Sem Limites, tá certo? Que na entrelinha ainda fala que a família não coopera. Mentira, a família está exausta. Então, a gente tem que tomar cuidado de como construir a dinâmica das residências inclusivas, que elas serão o fim das grandes instituições. Elas que serão também o caráter assim, pedagógico da acolhida na escola regular e no AEE. É o que está faltando muito aqui, tá certo? Você vê, nessa altura, falar que o Brasil tem um déficit de 65 mil professores depois de 20 anos, de lutar pela inclusão educacional, escola inclusiva, tem um déficit de 65 mil professores. O foco é mão de obra, mas não só do caráter corporativo, tá certo? Do caráter de ser técnico mesmo em inclusão social. Tá? Eu vejo que falta um pouquinho de ousadia dessa parte ainda, tá certo? E tem que ter trabalho. Outro lado que sempre a gente fala, inclusão pelo trabalho, tá certo? Discute-se muito o currículo do ensino médio. Nós temos que discutir uma formação específica, talvez aí uma das coisas que, apesar de não gostar da cultura norte-americana, eles distinguem, tá certo? Você tem que ter uma formação específica, não completa do ponto de vista de equiparação, tá certo? Mas que permita a pessoa com deficiência, hoje, com 20, 30 anos, que não teve acesso à educação há mais tempo, que adquira uma ocupação, nem que seja uma cooperativa, um trabalho cooperado, etc. e tal, umas formas mais inteligentes. A Itália é diferente do Brasil. Na Itália, Carlos Petri, que é um psicólogo lá, ele fez uma análise muito interessante sobre o trabalho, tá certo? No Brasil, nós temos as cotas, tá? Na Itália e na Europa, eles preferem a inclusão de pessoas com déficit intelectual não em grandes empresas, tá certo? Em pequenos grupos, tá? E tem o monitor de inclusão no trabalho, tá certo? Na França, Vicente, que eles chamam de residência inclusiva, eles têm muito tempo lá no distrito de Le Bonnet, perto de Paris, a residência inclusiva lá, que cuida, inclusive, da empregabilidade na pequena comunidade das pessoas com déficit intelectual. Tá? Para quem gosta de filme aí, assista o 8º Dia, você vai enxergar direitinho o que é uma pequena instituição de inclusão de pessoas com deficiência. Tá certo? Então, esse modelo de inclusão para pessoas com déficit intelectual, a gente tem que repensar também. Outra questão. A revisão da parte de saúde, tá? Eu acho que está caminhando, tá certo? Você falou da ajuda reguladora, tem que ser algo melhor. No Rio Grande do Sul, os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial do Rio Grande do Sul, tem um tipo de avaliação que ele teria que trazer para toda a rede de referência na área de saúde, de reabilitação. Que o trabalhador, o familiar e o usuário
participo da avaliação, da montagem do programa de atenção. Que no Brasil tem que ser muito diverso, não pode vir de Brasília uma regra geral, uma ajuda reguladora estadual que não atinge a cidade pequena, de pequeno porte. Nós não podemos tratar uma cidade de 5 mil, 10 mil, 20 mil habitantes, ou 50 mil, 80, igual uma capital de 2 milhões, 3 milhões. Então, acho que tem que regionalizar e centralizar através dos hospitais regionais. Essa parte. De fato, tem um hospital regional que está parado aí, não sei há quantos, 8 anos. Mas tem um hospital universitário. Então, ele tem que criar esses nichos de penetração na execução da política. Eu acho que a estratégia que a gente pode começar a discutir, através da governança pública, é como nós vamos jogar essas ideias para... Porque tem o PAC, né? Programa de Aceleração Nacional, tem que ter o PAI, Programa de Aceleração da Inclusão. Tá? Junto com o Viver Sem Limite 2, tem que ter o Programa de Aceleração da Inclusão. Tá? Eu acho que pode ser... Pode falar. Essa inclusão exige investimentos, né, o Javi? Eu queria só deixar claro, né, o Javi, quanto é importante, né, nós termos essa visão e embasamento para a gente pressionar o governo federal para que o governo federal estabeleça como prioridade essa questão das universidades, como você falou. E eu cito um exemplo aqui de Araguari, eu já fui vereador aqui na década de 80, 90 e tal, e aí, na época, eu consegui, inclusive a verba chegou aí para o orçamento, né, para construir um hospital regional de reabilitação. Por quê? Esse hospital atenderia toda a região, ou seja, o governo federal, com a pressão das entidades, de todos os movimentos populares, com certeza facilitaria esse estudo tecnológico das tecnologias assistivas que serviriam para a região inteira. É o que você está propondo. Eu acredito que a gente precisa disputar o poder pelo financiamento, sim, porque enquanto nós não lutarmos por isso e deixarmos as sobras para nós vamos ver o rentismo levando mais de 50% do orçamento e nós não vamos ter um governo que volte para as minorias. As minorias são as pessoas com deficiências, os idosos, as pessoas consideradas diferentes do meio social. Se nós não disputarmos esse governo, não é pauta identitária, é questão de pautas necessárias, porque enquanto nós abrirmos mão, se nós abrirmos mão dessas pautas, lógico que a outra já está na mesa, né, Xavier? O governo acaba sendo pressionado aí, e aí libera bilhões para um setor que não vai produzir o efeito necessário. Um exemplo disso. Quando se construiu Minha Casa Minha Vida, que é excelente para tirar o trabalhador do aluguel, que é explorado pelo inquilino, vamos dizer assim, né, o dono do imóvel, essas pessoas, muitos municípios adotaram um sistema de sorteio. Então, não teve-se a coragem de criar as comissões para olhar a necessidade mesmo. Então, o que o governo agora com o Plano Viver Sem Limite 2, com o novo PAC, né, que é o Minha Casa Minha Vida, tenha essa clareza e determine os seus funcionários, o seu representante do Estado, a estar nos municípios, porque senão o prefeito recebe aquilo tudo e faz a média dele, ganha voto em cima daquilo, e o governo federal depois vai alimentar os seus algozes. Então, nesse sentido, acho que é importante você falar isso, né? E devolvo a palavra para você, porque quando eu lancei aqui esse projeto, e eu consegui, inclusive, verba para construir um hospital regional de reabilitação, Chafi, um deputado da direitona daqui não aceitou, foi lá no Ricardo Fiuza, olha, eu não estou tão velho não, mas eu lembro disso, era o Collor, né? E aí foi lá e vetou para não liberar o recurso. Então, nós perdemos uma grande oportunidade, era 16 mil metros quadrados aqui em Araguari, que seria destinado a um hospital regional de reabilitação e que poderia dar muito emprego, mas os governos neoliberais vão tomando isso, vão dando para instituições privadas. Tanto é que as universidades privadas do Brasil inteiro têm muito dinheiro para construir seus hospitais, manutenção, etc.
não apenas construção, né, tem uma parceria do governo federal, algumas questões, a questão da manutenção, que aí eles entram nesse gargalo aí, né, que o Estado deixa, e aí desvia-se bilhões para essas áreas, e nós, que poderíamos usufruir da política pública de Estado, via universidades, via organismo do Estado, nós deixamos na mão do particular, e depois o particular abandona o governo, como faz aí aqueles que usam a terra e exploram ao máximo, deixa depois a terra sem qualidade nenhuma para agricultável, e depois ainda volta para tentar disputar a posse dessa terra que foi deixada de lado e usufruída de forma animalesca, vamos dizer assim, né? Então, Xavier, eu acho que é importante a nossa conotação aqui do programa, nesse sentido, porque você está trazendo para a responsabilidade nossa, do movimento, pressionar o governo, para que o governo utilize os seus organismos de Estado, né, que seriam universidades, para qualificar o atendimento às pessoas com deficiência, portanto, fazendo a inclusão delas, e na questão das escolas, da educação inclusiva. Porque o centro especializado, no último desgoverno aí, do Inominável, né? Inominável, eles faziam chacota com uma pessoa com deficiência auditiva. Como é que o cara vai comemorar uma medalha e tal? E fazendo graça. O Milton Ribeiro fala que a pessoa com deficiência atrapalhava o outro a aprender, né? Ou seja, o capacitismo total que fizeram, né? E tentando desviar a verba, que inclusive é da educação inclusiva e total, para escolas cívico-militares, que exclui pessoas com deficiência, né? Ou seja, nós temos que dar um basta em tudo isso que foi deixado de herança maldita do desgoverno. Então, Xavier, eu devolvo a palavra para você, porque eu teria que falar essas questões que eu acho também que é importante para a gente poder deixar mais claro aqui no programa, né? Então, faltou falar um pouquinho do eixo da acessibilidade. Eu vejo o seguinte, tá certo? Que em Minas Gerais, o CREA, ontem foi dia de engenheiro, você sabe que eu sou engenheiro aposentado, mas em Minas Gerais, o CREA foi o primeiro a lançar as bases da acessibilidade na lei lá do Itamar Franco, tá certo? Que também era engenheiro. Então, o que acontece? Existe, por parte dos CREAs, a arte acessibilidade. Você falou do Minha Casa e Minha Vida, a Caixa Econômica Federal exige para financiamento que seja apresentada a arte de acessibilidade, certo? Então, falta também, por parte da Secretaria de Desenvolvimento Urbano dos municípios, uma fiscalização maior e mais eficiente nesse sentido. Espero que vou falar assim, eu tenho consciência que esses desastres que está acontecendo em Maceió, que aconteceu em Brumadinho, tá certo? Que os órgãos de controle exijam bem que os projetos de acessibilidade sejam, antes do início da sua execução, avaliados pelos conselhos de engenharia, um registro para que depois haja uma punição do técnico que não respeite as regras de acessibilidade. Tá certo? Para terminar um pouquinho, para a gente ver se tem mais algum bate-papo, Vicente. Eu quero comentar, então. Aguarda aí para a opinião, para você arrematar. Eu quero colocar essa questão que você falou aí. Existem as CPA, né, Comissão Permanente de Acessibilidade, algumas cidades e tal. Não, tá ótimo. Não tá bom. Tem que ser específico, Xavier. Nós já discutimos isso aqui outro dia. É o seguinte, por isso que na Conferência Municipal de Araguari nós colocamos como quase a primeira proposta a criação de um núcleo de acessibilidade dentro da estrutura do município, com a equipe técnica, mas coordenada por pessoa que tenha vivência, experiência, ou seja, proficiência. Por quê? Porque eu cito aqui um exemplo de Uberlândia, meu colega Idari Alves fez isso lá em 98, mais ou menos. Ele criou uma cartilha, voluntariamente, ele e a minha querida Ana Paula Crosara, que já faleceu, foi secretária nacional também, e eu ia muito a Uberlândia, às vezes nem encontrava o Idari, porque estava na rua fazendo uma assessoria
né, para ali, para os condomínios e tal, prédios e tal. Então, assim, ele criou um selo, vamos dizer, uma palavra mais clara, um selo, né, de acessibilidade, que a pessoa, então, ia ser tal dia, ia receber aquele selo do estabelecimento dele. Então, isso criou um entusiasmo das pessoas em fazerem sem a questão da multa, porque aí ele fala, ó, a pedagogia é o seguinte, porque quando você estimula de uma forma que nós fizemos, você não está punindo a pessoa por multa, porque tem muita gente que prefere pagar a multa e não cumprir a lei. Então, isso serve para lei de cotas de pessoas com deficiência. Então, assim, eles criaram a cartilha de acessibilidade, tanto é que o capítulo da Lei Brasileira de Inclusão, que fala sobre a questão da acessibilidade, o decreto 5296, aliás, o IDARI ajudou Isabel Maior a fazer o capítulo da acessibilidade, né? A questão da BNT e tal. Então, o Chafi, isso são questões pedagógicas, mas nós estamos ficando mais velhos, né, Chafi? Não dá para a gente também buscar nossas energias todas e fazer com que elas... Mas a gente pode estar indicando isso. Então, eu coloco essa questão da necessidade de um núcleo de acessibilidade nos municípios, porque com a equipe técnica, o município não pode conceder o alvará àquela construção que tem uso público, né, maior, condomínios e tal, que não tenha o cumprimento da NBR 9050 atualizada, né? Lógico, tem o princípio da razoabilidade. O Juiz de Fora é uma cidade de vários lugares íngremes, né? Difícil de fazer. Então, mas citando exemplo, em Araguari, a Câmara Municipal, ela funciona ainda num lugar muito patrimônio histórico e tal, e aí muita escada. Aí a presidente na época me pediu, Vicentinho, você podia pressionar os vereadores aqui para me colocar o elevador aqui do lado? Não precisa nem pressionar, tem que fazer. Não, mas eles querem fazer depois que fizer a Câmara nova. Eu falei, não. Museus, qualquer lugar do Brasil, do mundo, precisa ter acessibilidade. Não é porque se tornou patrimônio histórico, que não tem tombamento, tal, que não tem que ter acessibilidade, porque ela tem que ser visitada pelas pessoas com deficiência também. Então, e aí colocou o elevador lateral. E então, assim, eu cito vários exemplos. O Fórum de Araguari, na época, eu tinha mandado uma correspondência para o... Gente, deixa eu dar um pitaco nessa parte aqui. Há mais de 10 anos atrás, quando nós estávamos discutindo acessibilidade, CPA e Juiz de Fora, eu coloquei uma ideia que é comum em alguns lugares, tá certo? Faz de conta que tem um prédio público, de uso público, que tem uma clínica, um laboratório clínico, tá certo? De exames clínicos, mas não tem acessibilidade. Então, aquele endereço, qualquer CNPJ lá não pode estar recebendo verba pública. Vai forçar o laboratório a exigir do prédio uma obra de acessibilidade, ou então mudar outro lugar. Então, isso é fácil fazer até no computador, tem um programa lá que você elimina, faz de conta, o laboratório X, está num prédio sem acessibilidade, tá certo? A fatura dele não é paga, enquanto ele não fizer acessibilidade. Então, você só aperta o interesse econômico enfiando a mão no bolso deles, tá certo? Eu não sou contra a multa, mas restrição de acesso a serviços com refinanciamento público, você tem jeito de fazer, nós temos jeito de fazer isso aqui. Isso é municipal. Você estava falando da universidade. Você vê que existe por parte do Viver Sem Limite 2 a implantação de 27 centros de acesso e de pesquisa de tecnologia assistiva. O que nós estamos colocando já está aqui. Então, eu acho que nós temos que continuar falando um pouquinho, mas começar a pegar essa nossa conversa e pontuar com outras pessoas numa plataforma de subtarefas aí para poder, como nós vamos participar da governança pública do Viver Sem Limite 2. É o que eu tinha que falar hoje, mas é isso aí. Estou à disposição para a gente... Pois não? É o seguinte, eu coloco o seguinte, a questão que você comentou aí, eu quero deixar claro, Chafi, que nós... Só um minutinho aqui, por favor.
Eu quero deixar claro, Chafi, que você falou, que você pontuou, inclusive, no Plano Nacional, muito importante, porque tá, o Viver Sem Limites 2, na verdade, ele é a maior parte do Plano Nacional, né? Com os eixos e tal. Então, eu queria deixar claro para todos nós e para quem nos está assistindo, que o coordenador da assessoria de assuntos institucionais, Antônio José, vai assistir esse programa, essa transmissão aqui, e o que você falou, com certeza, ele vai extrair, né, para que possa responder isso de uma forma concreta e definitiva. Então, Chafi, você às vezes queria falar mais alguma coisa e ficou meio assim. É importante você saber que essa gravação fica, né, no YouTube, e aí a gente vai compartilhar e vai tomar conhecimento disso, assim como a Secretaria Nacional, que queria falar outro dia aqui no programa, mas, infelizmente, nós estamos em adequação de horário, e a gente vai fazer uma outra transmissão com a Secretaria Nacional, com a secretária, Ana Paula Piminella, né, provavelmente em janeiro. Então, Chafi, eu gostaria que você fizesse, assim, o comentário final, para a gente fazer a mídia aqui, o merchandise do programa, aliás, do canal, e depois a gente finaliza. Mas eu gostaria que você falasse aquilo que ficou para trás, que você gostaria de destacar, porque a Secretaria Nacional tomará conhecimento dessa transmissão também, né, Chafi? Vicente, o que eu acho que agora nós temos que chegar e ramificar isso aqui. Nós não temos que ficar... Agora, a parte, assim, não tem que esperar nacional, não. Acho que cada conselho municipal, cada núcleo que defende os direitos das pessoas com deficiência, deve pegar esse documento, que é o Viver Sem Limite 2, as metas, e apontar ali aquilo que é factível no seu município e como o município pode exigir a cobrança daquilo. Senão, daqui a pouquinho vão exigir que cada estado faça seu plano estadual, cada município faça seu plano nacional, e quando, na realidade, nós não podemos esperar mais tempo nenhum de cobrar nessa governança pública que essas ideias sejam colocadas de imediato. E controlar isso aí. É criar um monitoramento de implantação do Viver Sem Limite 2. Em relação às questões orçamentárias, é bom lembrar que 2024 vai ser o primeiro ano do governo federal com novo orçamento. Se ele estiver tímido, nós temos que fazer pressão para que o orçamento seja reavaliado. Em relação à parte de saúde, eu já vi que no plano de Viver Sem Limite 2 já há um acréscimo de 25% a 35% do financiamento na área dos centros de referência da área de saúde, tá certo? Mas a luta orçamentária é secundária. Eu quero agora trabalhar na troca de ideias, chamar a Valéria do Conselho, para a gente pegar esse Viver Sem Limite, fazer um destrinchamento e fazer o monitoramento de implantação o mais rápido possível, com metas físicas factíveis e com prazo até 2027. Aqui eu tenho que falar agora, estou à disposição para a participação de debate em mesas redondas nesse sentido. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, e agora com foco no Mundial do Fluminense. Muito bem, Chafi. Eu queria dizer o seguinte, tudo que você disse aí, é importante que a gente destaque que está dentro do contexto possível e necessário. Primeiro, a gente deixar claro isso, porque nós não estamos pedindo nada demais, nós estamos exigindo aquilo que é direito de qualquer cidadão. As residências inclusivas, por exemplo, é uma questão de política de Estado, ela não pode ser a residência inclusiva, por exemplo. O que é residência inclusiva? É importante destacar o que significa isso, como ela é baseada. O artigo 31 da LBI, da Lei 13.146, estabelece que o Estado deve criar residências inclusivas. Esse é o texto do artigo. E aí vem citando, né, que o SUAS é o responsável para a implantação dessas residências e tendo lá, né, a equipe multiprofissional para quê?
evite com que pessoas acolhidas em ambientes não apropriados, como existem milhares de pessoas no Brasil, se nós investigarmos, a gente vai descobrir isso, a gente não fala, mas se você for investigar, você vai ver pessoas acolhidas em locais totalmente inadequados, né? Então, para que serve a residência inclusiva? Para que ela é necessária? Até eu fui contra essa proposta lá em 2015, achando que não, vai criar gueto, né? E realmente, se não tiver cuidado, a residência inclusiva vira gueto, porque precisa de estabelecer o que está no artigo 31 da LBI. Lá fala da interface, da questão que você comentou muito bem, a questão do intersetorial. Vamos dizer que a pessoa com deficiência, que teve rompimento dos laços familiares e tal, em situação de vulnerabilidade, essa pessoa seja acolhida na residência inclusiva. Então, ela terá profissionais na área da psicologia, da assistência social, das terapias ocupacionais, para que essa criança, se for criança, ou, aliás, a partir dos 18 anos, que até 18, o ECA estabelece outro tipo de acolhimento, né, e monitoramento, mas essa criança, essa pessoa com deficiência dos 18 aos 60, aos 59, aliás, ela tenha o que você falou, autonomia, porque aos poucos, com aquela convivência com o diferente e com o mundo lá fora, através da residência inclusiva, com o apoio, né, da rede, tanto da saúde como da assistência, essa pessoa vai, aos poucos, ter a sua autonomia. Então, residência inclusiva é isso, não é nada mais que isso. E, principalmente é a questão de retirar da institucionalidade para o Estado laico, que é o dever do Estado cumprir, né, com aquilo que está na Constituição Federal, que é a questão da área da assistência social, né, e que as pessoas todas, o cidadão, tem direito a uma vida digna, independente e autônoma. E é lógico que dentro desse contexto está aí nas interfaces a questão do trabalho, né, do labor, né, da questão do esporte, do lazer, né, e outras convivências. Então, a residência inclusiva é isso. E eu queria também deixar aqui, para uma reflexão, as leis nossas, às vezes, elas copiam de outras. Eu citei já exemplo aqui no programa, que a LBI copiou a lei de Minas, falando que autoescolas, acima de 10 veículos que ela tiver, ela deverá dispor de um adaptado para a pessoa com deficiência. Isso não atende ao caráter universal de uma lei. A lei tem que ser universal. Porque quando a lei aceita que delimita acima de 10 veículos, ela está desuniversalizando o caráter da lei, porque a pessoa com deficiência não mora só em Juiz de Fora, que é cidade maior, tem várias autoescolas que tem mais de 10 veículos em cada uma. Uberlândia também, Belo Horizonte também, Rio de Janeiro, São Paulo. As pessoas vivem no interior, como aqui em Araguari, 130 mil habitantes, talvez um pouco mais. Essas pessoas enfrentam. Eu mesmo tenho colocado isso, e tem pessoas procurando, por coincidência, hoje mesmo, ontem, pedindo a pessoa na cidade pequena aqui próximo, pedindo para ver se eu arrumo um carro emprestado para ela fazer o seu exame, né? Para que ela possa conseguir a CNH. Isso é um absurdo, a autoescola não cumpre. E ele terá que se colocar Uberlândia, então ele está achando muito difícil, tem uma dificuldade enorme. Então, assim, recai sobre nós, que temos uma certa referência, essas questões parecem pequenas, mas são questões que afetam a alma da pessoa, a cidadania da pessoa, o direito à dignidade dela, né? A dignidade dela. Então, Chafi, são questões que a gente precisa pontuar, são pequenas coisas, mas fazem diferença demais na vida do nosso segmento. Então, são essas questões que a gente coloca aqui no programa. E, Xavi, a gente vai, então, caminhar para o final. Eu quero aqui colocar aqui o seguinte: a gente pede a todas as pessoas que façam inscrição no canal, compartilhem as nossas programações, porque isso fortalece aqui a forma de levar a informação mais segura, né, para as pessoas, porque muitas delas não sabem que tem um direito, por exemplo, uma cadeira de rodas, que é a rede de cuidado da pessoa com deficiência, deve ser acionada através da junta reguladora, e é lógico, TFD, que é a porta de entrada, mas o monitoramento da junta reguladora para a questão da qualidade dessas órtese e próteses que são entregues, né, e que precisam ter, como você falou, uma questão da tecnologia qualificada,
de acordo com a medida que a pessoa necessita. Porque a pessoa está na cadeira de roda não é porque ela quer, é porque ela necessita, né? Então, nesse contexto, eu coloco aqui essas questões todas que eu acho importante, né? Na cobrança via Ministério Público das questões dos direitos da pessoa com deficiência. Apesar de ter acanhado, eu aprendo muito com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que tem uma visão mais pedagógica de cobrança e de conciliação entre as entidades particulares e o poder público. É o que falta em Minas Gerais também, eu estou falando de Minas Gerais. É muito litigioso, não é construtivo. Então, a política da pessoa com deficiência tem esse lado da rebeldia, mas tem esse lado que nós, pessoas com deficiência, militantes, pais, etc. e tal, somos os fomentadores da qualidade da cidadania da pessoa com deficiência. Muito obrigado, disposição para outras oportunidades. Abraço. Muito obrigado, Chafi. Nós vamos estar publicando e compartilhando, né, todas as nossas falas aqui do programa, para que mais pessoas possam ter conhecimento dos seus direitos, né, e que a gente, então, possa multiplicar isso, né, no todo. Então, nesse sentido, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença, né, e convidar a todos para nos assistir aí durante a nosso final do ano aí, né, e aí eu, então, agradeço o Chafi, que é da cidade de Juiz de Fora, que atendeu nosso convite. Ele é engenheiro, psicólogo, né? Eu já falei no início. Então, quero agradecer mais uma vez sua disposição. Chafi, uma boa noite, um abraço. Até a próxima. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. When you wake up well-rested on a great mattress, everything becomes clear. I do have a favorite child. Things you missed when you were tired finally reveal themselves. I use memes as a coping mechanism. It's Mattress Firm's once-a-year sale and clearance. Get up to 60% off select Sealy, plus a free adjustable base, all with free and fast delivery. Deals this big won't last long, so don't miss out. The right mattress matters. We'll find yours. Restrictions apply. See store or website for details.